Abre sua Bíblia em Lucas capítulo 12. Contei essa história aqui esses tempos, mas eu quero ler 3 versículos só, 19 e 21. O fazendeiro, ele tinha lá a sua fazenda, a sua produção, e ele tinha lá o seu celeiro, e ele olha para o seu celeiro e fala: nossa, mas que celeirinho básico, né? Eu vou aumentar esse meu celeiro, eu vou fazer um celeiro bem grande, porque aí eu posso armazenar as coisas e ficar tranquilo, ficar sossegado. E ele vai e coloca em prática o seu plano, ele vai lá e faz um celeiro muito grande, e ele coloca muitas coisas dentro daquele celeiro. Vamos ler o texto, Lucas 12, 19 e 21. Diz assim: e direi a mim mesmo, ele dizendo para ele: ó, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos, descanse, coma, beba, alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Então aquele homem, ele aumentou o celeiro dele e encheu de coisas, porque ele queria ficar sossegado na vida, né? E viver: olha, agora eu posso ficar tranquilo, sossegado. E Deus chega para ele e fala: ô meu querido, desculpa atrapalhar os seus planos, mas você vai morrer essa noite. E tudo aquilo que se armazenou, e aí? Nós precisamos aprender, queridos, a usar os nossos recursos. Como usar os nossos recursos? Não adianta nós termos tantas coisas e não podemos usufruir disso. Esse homem não passou no teste dos recursos. Queridos, não existe mal nenhum em nós sermos ricos, nós temos propriedade, nós temos as coisas, não tem problema nenhum. Mas nós não podemos, nós temos que nos lembrar que essas coisas são castelos de areia, e que hoje você pode ter, amanhã a onda vem e não tem mais nada. Então nós vivemos numa contrariedade daquilo que é o reino de Deus hoje. Nós vivemos a favor daquilo que o mundo prega. Olha, você tem que ter dinheiro, você tem que ter bens, você tem que guardar, você tem que fazer isso para você ficar sossegado amanhã. Amanhã? O que vai ser de mim amanhã? Eu não conheço o futuro. Querido, sabe a única coisa, a única maneira de você passar nos testes dos recursos que nós estamos falando aqui, não ficando com dinheiro apenas para você. Contribua com as pessoas, para o social. Tem várias maneiras de você fazer as coisas. Nós temos que aprender a plantar sementes boas. Precisamos aprender a semear com fé. Precisamos plantar não para cá, mas precisamos plantar para a eternidade. Queridos, a vida aqui, ela é breve, vai acabar logo. E logo não estaremos mais aqui. Mas quando nós plantamos as coisas lá no céu, quando nós plantamos as coisas na eternidade, nós vamos usufruir disso eternamente. Para você ter uma floresta inteira, você precisa de semente. Uma semente, queridos, uma semente ela pode gerar uma floresta inteira. Porque dali vai nascer uma árvore, dessa árvore muitas outras sementes vão ser espalhadas e muitas outras árvores vão crescer, e muitas sementes vão cair no solo e muitas outras árvores vão crescer. Então, às vezes, nós achamos que se eu fizer apenas uma semeadura aqui, é muito pouco, não vai valer a pena, nem vou fazer. O grande engano que nós vivemos, porque dessas pequenas sementes, ela pode gerar muitas coisas. E nós precisamos aprender isso, queridos. Salmo 145, 4 diz
poderosos. Gálatas 6,7 diz assim: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. O que você está semeando? Eu sempre falo o seguinte: olha, às vezes as pessoas falam, eu estou colhendo algo hoje muito ruim, a minha vida está ruim hoje. Mas o que você plantou lá atrás? A colheita, queridos, ela vem. A época da colheita, ela vem. Só que, às vezes, você já passou daquela época e você não lembra mais, mas você semeou algo lá atrás. E agora, independente de qualquer coisa, você vai ter que colher. Mas como é que eu mudo essa situação? Comece a plantar coisas boas. Comece a semear coisas boas. Para que amanhã, no seu presente, você possa colher coisas boas. A maneira como nós ganhamos, a maneira como nós administramos e a maneira como nós gastamos o nosso dinheiro nos diz muito sobre quem nós somos, nos diz muito sobre os alvos que nós temos, nos diz muito sobre os valores que nós temos. Então, queridos, olha para você, para os seus recursos, o que você tem feito com eles. Ele vai dizer quem você é. Ele vai dizer quem você é, ele vai te dizer quais são os seus alvos e vai dizer quais são os seus valores. Então não precisa ninguém dizer para você, é só você olhar, olha para você e ver o que eu estou fazendo com os meus recursos. Influência. Recursos. O terceiro, obediência. Tiago 5, 15, 17 diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Queridos, eu podia ficar a noite inteira falando desse versículo. Tenham cuidado da maneira como vocês vivem. Que não seja a maneira como vocês vivem de forma insensata, mas como sábios, aproveitando cada oportunidade no seu máximo. Quantas vezes nós deixamos as oportunidades passar? Ou quantas vezes aproveitamos mais aquele pouquinho e não aproveitamos o máximo? Queridos, a própria palavra de Deus fala aqui, os dias são maus. Os dias são maus. Nós precisamos aproveitar as oportunidades. Então não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Qual é a vontade de Deus? Queridos, o Deus Todo-Poderoso, Ele sustenta a nossa vida. Então tudo que eu sou e tudo que eu tenho vem de Deus. Então se tudo que eu tenho e tudo que eu sou vem de Deus, eu tenho que falar: Deus, espera aí, o Senhor está me dando tudo isso, para quê? O que eu vou fazer com esses recursos? O que eu vou fazer com a minha vida? Mas nós não perguntamos isso. Nós vivemos do jeito que nós queremos. E aí, de repente, você faz um exame e sabe que você vai morrer. E aí você fica desesperado. Nossa, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, a minha vida até hoje foi assim, e você não tem mais tempo para viver. Por isso, queridos, eu quero chamar a atenção de vocês. Se você tivesse 30 dias para viver, você mudaria alguma coisa? Você está esperando o quê para mudar? O teste mais importante para nós sermos aprovados na nossa vida e deixarmos um legado eterno é quando nós conseguimos descobrir aquilo que Deus quer que eu faça.
é descobrir a razão pela qual eu fui colocado neste mundo, a razão pela qual Deus me deu vida e me colocou aqui. Por que Deus fez isso? Quando eu entendo isso e eu começo a agir mediante aquilo que Deus tem para mim, com certeza, não tenha dúvida disso, eu vou deixar um legado eterno. Aquilo que Deus colocar, Ele vai sustentar. Queridos, Deus está nesse negócio. Deus está conosco. Precisamos aprender a obedecer a Deus. Nós podemos fazer muitas coisas na nossa vida. Você já pensou quantas coisas você já fez, e quantas coisas você pode fazer, e quantas coisas você sonha que você gostaria de fazer, mas talvez nunca tenha a possibilidade? Então, queridos, nós podemos fazer milhares de coisas nessa vida, mas apenas algumas delas Deus te chamou para fazer. E muitas vezes nós fazemos milhares de coisas, mas não fazemos aquelas específicas que Deus trouxe para nós fazermos. E aí sabe o que acontece? Nós sentimos um vazio dentro de nós. Mas eu faço tanta coisa, mas tem um vazio aí, você não está fazendo aquilo que Deus propôs para você fazer. Busca a Deus, Deus, o que o Senhor tem para mim, o que o Senhor tem para a minha vida, o que o Senhor tem nos recursos, o que o Senhor tem me dado, independente de ser pouco, ser muitos. O que eu faço, Pai, com os dons que o Senhor me deu, com os talentos que eu tenho, com a sabedoria, com a destreza. Então, queridos, lembre-se que nós estamos aqui para influenciar, porque nós temos algo melhor de tudo para influenciar. Nós temos que aprender a usar os nossos recursos e precisamos aprender a obedecer a Deus, obedecer e encontrarmos aquilo que Deus tem para nós fazermos. Quero falar, e aí entra mais diretamente na lição de vocês aí que estão ouvindo, de 5 pilares para viver além das coisas temporais, além das coisas que vivemos já, e deixarmos legados eternos nesse mundo. Primeiro, faça sempre uma autoavaliação de si mesmo. 2 Coríntios 13, 5a diz assim: examine-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Uma coisa muito interessante, queridos, se chama avaliação. Nós estamos implantando, atrasados, nós estamos implantando aquilo que nós chamamos de mapa aqui. E a última fase desse mapa que vocês vão conhecer, quem não conhece ainda vai conhecer, quem conhece sabe o que eu estou falando, a última fase se chama avaliar. Examinar. Nós temos que avaliar quem somos, aquilo que estamos fazendo, aquilo que estamos pensando, os nossos desejos, os nossos sonhos. Se você parasse para pensar e avaliar a sua vida agora, que nota você daria para ela? Será que você seria bem avaliado? Será que você passaria no teste? Será que você seria, podemos dizer, você subiria de cargo? Será que Deus poderia colocar outras coisas na sua mão para você fazer? Nós precisamos aprender a nos avaliar. O que eu estou fazendo, como eu estou fazendo, de que forma eu estou fazendo, eu estou agradando o coração de Deus, as minhas atitudes estão trazendo honra e glória a Deus. A minha família, eu estou cuidando bem da minha família. Segundo, procure agir com bom senso. Romanos 12:3 diz assim: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado,
de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Muitas pessoas se acham, né? Eu sou, né? Essa palavra de Deus diz que nós temos que ter humildade, queridos. Que ninguém tenha sobre si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Então nós precisamos aprender aquilo que eu tenho falado aqui já há muito tempo. Eu não sou melhor que ninguém, ninguém é melhor do que eu. Nós somos iguais. Às vezes eu consigo fazer uma coisa que você não consegue, mas às vezes você consegue fazer muitas coisas que eu não consigo. Quem é melhor? Ninguém. Mas muitas vezes nós vivemos uma disputa de querer ser o melhor, ou de parecer ser o melhor, ou de querer ser visto como o melhor. E isso muitas vezes deixa pessoas de lado. Ninguém é melhor do que ninguém. Precisamos aprender a viver aquilo que Deus tem para nós. Terceiro, pense nos outros também. Filipenses 2,4. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Isso é uma coisa do ser humano. Nós sempre vamos olhar primeiro para o nosso umbigo, sempre vamos olhar para nós, sempre vamos suprir as nossas necessidades. E não estou falando que isso é errado, queridos. Nós temos que sobreviver, nós lutamos pela nossa sobrevivência. Mas nós precisamos aprender a nos doar. Precisamos aprender a pensar nas pessoas, precisamos aprender a servir. Não podemos apenas viver aqui nesse mundo de uma forma inconsequente. Viver essa vida que é breve de uma forma inconsequente, sem pensar em outras pessoas. Isso se chama egoísmo. Eu olho só para mim. Muitas pessoas não pensam nas suas famílias, não pensam nos seus amigos, não pensam na igreja, não pensam em pessoas que te amam, não pensam na sociedade, nos marginalizados. Não pensamos. Se eu estou bem, está tudo tranquilo. Mas e quando não está? Com certeza você gostaria que alguém te ajudasse. Com certeza você gostaria que alguém fizesse alguma coisa por você. E muitas vezes Deus nos leva nesse ponto para nós entendermos que nós precisamos não apenas olhar para nós, mas nós precisamos olhar para as outras pessoas também. Você não precisa deixar de pensar em você e na sua família para pensar nos outros. Não é isso. Nós podemos pensar em mim, na minha família e os outros. Muitas vezes nós achamos que não temos nada para oferecer. Queridos, quantas coisas nós temos para oferecer? Quantas coisas nós temos? Quantas coisas nós podemos fazer? Amar, servir as pessoas. Precisamos parar de usar materiais humanos e usar materiais eternos. Nessa vida, queridos, nós fazemos escolhas de materiais temporais e de materiais eternos. O que você tem usado? O que nós temos usado nessa vida? Jesus ensinou uma coisa lá em 1 Coríntios capítulo 3, de 12 a 14. Diz assim: se alguém constrói sobre este alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia atrará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá a recompensa. Você está construindo sobre o alicerce usando que material? Material temporal ou material eterno? Você vai construir algo e você coloca um material qualquer. Aqui diz, queridos, que um dia vai trazer à luz as coisas. As coisas serão reveladas pelo fogo e vai provar as coisas. As coisas serão provadas. E se você construiu com o ouro, com a prata, com as pedras preciosas aqui no
Leva isso de uma outra forma. Como eu estou alicerçando a minha vida, como eu estou agindo, como eu estou construindo. Isso vai ser provado um dia. E queridos, vai permanecer aquilo que é eterno. Aquilo que não é eterno não vai permanecer. E se você pode deixar um legado eterno ou não, depende do material que você usar, depende do seu coração, depende das suas atitudes, depende daquilo que você crê. A qualidade da obra final está totalmente relacionada com a qualidade do material que você vai usar. Quatro, decida quais serão os seus valores. Mateus 6:24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Essa é a grande bifurcação da vida, né? É grande escolha. Nós queremos servir a Deus e servir ao dinheiro. Mas Deus fala que nós não podemos servir aos dois. Nós temos que escolher um. E queridos, esse mundo te chama muito mais para escolher o mundo, porque nós somos imediatistas, nós pensamos no hoje e no agora. Como aquele fazendeiro que nós vemos aqui, que fez aquele celeiro e lotou ele. Mas não sabemos até quanto tempo estaremos aqui. Não sabemos. Melhor estar no caminho de Deus. Queridos, Deus é dono de todo ouro, toda prata, toda riqueza e glória pertence ao Senhor. Tudo que tem nessa terra foi criado por Deus. Deus é o nosso sustento, Ele é o nosso alimento, Ele que nos mantém de pé, Ele que nos mantém vivos. Tira o oxigênio, morreu todo mundo, acabou. Então fazer a vontade de Deus precisa ser o valor central da nossa vida. Nosso valor maior tem que ser fazer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Vai buscar a vontade de Deus para a sua vida. Salmo 37, 3-5 diz assim: confie no Senhor, faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele ajuda. A grande dificuldade que nós temos é essa de entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele e crer que Ele vai agir. Deus só vai agindo aí, não é porque eu vou ter que fazer as coisas aqui girarem, porque senão não vai dar certo. Não, queridos. Deus está no controle. Nós temos que trabalhar, fazer a nossa parte, não tenha dúvida. Faça a sua parte, mas Deus tem a parte dele. Nós não podemos fazer a parte de Deus, e muitas vezes nós queremos fazer a parte de Deus e ela nunca vai dar certo. E aí muitas vezes nós construímos aquele celeiro, entupimos ele de coisa e nós falamos: tá vendo? Eu consegui. Olha aí, ó, tá vendo? Aí no outro dia você não está mais aqui na terra. Que valeu todos esses esforço? Cinco, abra seu coração para receber as mensagens de Deus. Provérbios 19:20 diz assim: ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. Ouça conselhos, aceite instruções, e acabará sendo sábio. Salomão foi o homem mais sábio dessa terra, porque um dia Deus chegou para ele e falou: Salomão, pede aquilo que você quiser. E Salomão falou: Deus, eu quero sabedoria para conduzir. E Deus chega para Salomão e fala: Salomão, porque você escolheu a sabedoria e não as riquezas e não a glória, você também vai ter riquezas.
Nossa grande dificuldade, queridos, são as escolhas que nós fazemos. Porque nós olhamos para o hoje, nós olhamos para o imediato. Esquecemos que tem um Deus olhando para nós. Esquecemos que tem um Deus que cuida de nós. Esquecemos que tem um Deus que nos sustenta. Hoje não é Dia dos Pais. Um pai, queridos, nunca deixa o seu filho. Um pai nunca quer o mal do seu filho. Muito mais o nosso Pai que está no céu. O nosso Pai que está no céu, Ele quer cuidar de nós. Ele cuida de nós. Muitas vezes, nós nos inconformamos com algumas coisas que acontecem, mas é igual o nosso pai terreno que chega na nossa bunda e você está errado. Ou então vai lá e coloca de castigo. Aí nessa parte nós gostamos, meu pai é ruim, não presta e tal. Aí muitas vezes nós falamos de Deus, Deus não está me ajudando, Deus não está fazendo as coisas que eu quero. Deus não está aqui para fazer o que você quer. Deus está aqui para fazer a vontade dele, queridos. E nós, assim como crianças que dependem dos seus pais para viver, nós também somos dependentes de Deus. E assim como as crianças que enfiam o dedo na tomada achando que vai brincar, que vai ser alguma coisa legal e toma um choque, Deus também sabe que nós não somos capazes de discernir muitas coisas. Nós achamos que sabemos. Eu já sou grande. Provérbios 20:18 diz assim: os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos. Sábio é aquele que dá ouvidos a conselhos. O conselho, querido, você não precisa fazer tudo que te aconselharem, não é para você fazer tudo aquilo que te aconselharem. Mas a Bíblia fala que sábio é aquele que dá ouvido a conselhos. Então dê ouvido aos conselhos. E não é qualquer conselho não, tá, queridos? Busque pessoas com a sabedoria de Deus para aconselhar você. Tem muitas pessoas com a sabedoria de Deus para te aconselhar. Ouve o conselho. Raciocina com aquilo que você pensa e depois tome a sua decisão. Mas ouça os conselhos. Que esse conselho você possa ouvir ele e pensar sobre ele para você tomar a sua decisão. Porque muitas vezes nós não enxergamos determinadas coisas e aquele conselho muitas vezes vem para trazer luz para nós sobre muitas coisas que nós não estamos vendo. Muitas vezes não queremos conselhos porque nos achamos superiores, nos achamos melhores. Mas Deus usa pessoas para falar conosco. Então dê ouvidos a conselhos, queridos. Queridos, essas palavras que você ouviu hoje, vocês ouviram hoje, elas podem mudar a sua vida. Podem mudar a sua maneira de enxergar a vida. Podem mudar a sua maneira de enxergar o fim, a morte. Talvez nós não paramos para pensar, né? Não quero pensar em morte, não quero pensar em fim, não quero pensar em nada, eu estou vivo, quero viver. Ótimo, viva! Temos que viver mesmo, queridos. Mas temos que viver dentro da vontade de Deus. Temos que viver dentro daquilo que nós sabemos. E uma coisa que nós não sabemos, e ninguém sabe, ninguém sabe quando vai partir. Ninguém sabe. Ninguém sabe também quando Jesus vai voltar. Ninguém sabe. Então nós precisamos ter a consciência de viver a nossa vida baseada em coisas que nós sabemos e baseada em coisas que nós não sabemos. Faça os seus planos, sim, mas Deus, esses planos são Deus também. Ou seja, Deus me dá os teus planos, eu quero viver os seus planos. Se você quer deixar um legado eterno nessa terra, você precisa entender e crer que somente Jesus pode trazer salvação para a sua vida. Somente Jesus pode transformar a sua vida. Somente Jesus pode
gerar no seu coração algo que você vai conseguir deixar algo eterno. Marcos 8,35 diz assim: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Ou seja, se você olhar só para você, você vai perder. Mas quem perder a sua vida por causa de Deus, por causa do seu Evangelho, vai salvar. Queridos, depois dessa vida, o que nós temos? O que nós temos depois? Será que acabou? Será que acaba? Será que continua? Será que nós voltamos depois? Precisamos entender, precisamos saber que essa vida é única e breve. Sabemos que é hoje que nós podemos tomar as nossas decisões. Sabemos que é hoje que nós podemos fazer diferença. Sabemos que é hoje que nós podemos fazer algo para deixar um legado eterno. Sabemos que hoje é o dia que nós podemos escolher a vida eterna para a nossa vida. Porque o Deus se fez carne e viveu aqui conosco. E morreu numa cruz para que nossos pecados pudessem ser perdoados. E o que Ele pede? Entregue sua vida a Ele. Aceite o meu sacrifício. Nós não podemos, não conseguimos, queridos, deixar um legado eterno sem ter Jesus na nossa vida. Não tem como. Viver além das coisas deste mundo é viver algo temporal. Mas Deus quer que nós vivamos algo muito melhor. Como você se sentiria se você fosse o responsável por uma pessoa que está longe de Deus? Hoje ela não está mais longe, hoje ela está perto. É uma semente que você plantou? Sim. É uma pessoa que estava lá como aquela estrela do mar. E agora ela pode ter vida de novo, porque alguém veio e falou do Evangelho. Alguém falou de Jesus para ela. Alguém falou: você pode ter vida. Você não precisa morrer, porque alguém já morreu por você. João 14,6, Jesus diz o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai não se por mim. Que eles não têm um caminho que nos leva a Deus a não ser Jesus Cristo. Ele é o único caminho, a única verdade, o único que pode nos dar a vida. Ele tem o controle da vida, não nós. Nós estamos aqui hoje, mas não sabemos amanhã. Hoje você está aprendendo um caminho para que a tua vida mude, para que a tua vida aconteça, para que a tua vida possa ser eterna, e não uma vida terrena apenas, mas a sua vida pode ser eterna. Deus traz para você algo que pode mudar a sua vida. E o que Ele traz é Ele mesmo. Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida. Jesus é aquele que pode ser a grande virada da sua vida. É aquele que pode mudar a sua vida eternamente. Amém, queridos? Vamos cantar. Compreendo seus caminhos. Fica de pé, vamos.
ouviu, você pensou, alguém ministrou o seu coração, Deus tocou na sua vida, no seu coração. Então, queridos, se você tem alguma coisa que você faria diferente, comece agora. Porque nós não sabemos quando é o nosso fim. E se Deus tocou no seu coração, alguém aqui quer entregar sua vida a Jesus? Levanta sua mão. Eu quero uma vida nova a partir de hoje. Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Levanta sua mão para mim. Eu quero orar por você. Glória a Jesus. Amém. Mais alguém? Mais alguém quer entregar sua vida a Jesus? Glória a Jesus. Abraça essa pessoa aí, ó. Abraça ele ali, ó. Vai lá abraçar ele. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mais alguém quer entregar sua vida a Jesus? Vamos orar. Deus querido, amado, santo, 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 santo. Queremos fazer valer a pena. Usa nossas vidas, Deus. Usa a nossa vida. Deus, o maior legado que nós podemos deixar é o Senhor Jesus no coração das pessoas. Que o Senhor nos capacite, nos enche do Teu Espírito Santo, para que possamos viver e proclamar esse Jesus. E que nada nos impeça. E que vale a pena, Senhor. Que nós possamos fazer valer a pena. Enche o Teu Espírito na nossa vida. Quero abençoar a vida desse jovem. Em nome de Jesus, Senhor. Enche ele do Teu Espírito Santo. Dá convicção de reino. Dá convicção, Pai, de nova vida. Dá convicção, Senhor, de vida eterna.